dicas pra não sei o quê. Isso é ótimo, o pessoal se amarra. Bate palma aí, Gabi. Peraí que o negócio nem tá preso aqui. Gabi, presta atenção. Você bate aqui e passa a mão por aqui, vai. Assim? É, vai se tratar, garoto. Isso. Tá. Vamos começar, gente. Olá, tudo bem com você? Eu sou Gabriela Tuchê, psicóloga e terapeuta familiar, casais individuais. E nós viemos aqui falar sobre um assunto da atualidade. As redes sociais, elas são tóxicas? São boas ou ruins? Seja bem-vindo ao nosso canal. Então, hoje em dia, algo que a gente tem usado demais são as redes sociais. A internet no geral. A internet vem evoluindo ao longo dos tempos e agora está no auge, no máximo. Eu acredito que a gente está no topo assim, da cadeia assim, de utilização. Lógico que eu acho que isso pode ainda piorar. E por que eu me atentei a falar sobre isso? Porque as redes sociais, elas podem ser boas ou ruins. O que a gente precisa perceber? Primeiro, quanto tempo eu passo nas redes sociais? 16 horas. Um dia tem 24. Então, se a gente passa 16 horas utilizando 100% as redes sociais, a gente está gastando uma boa parte do nosso tempo. Outra coisa, o que eu faço nas redes sociais? Gente, como em tudo na vida, pode ser bom ou pode ser ruim. Pode ser usado para benefício ou para malefício. E as redes sociais não são diferentes. Lógico que, no nosso caso, o canal e os canais, que hoje também é algo que cresceu demais, os canais de interação com o público, falando sobre assuntos do nosso interesse. São legais, são fundamentais, são importantes, são imprescindíveis. Muitas vezes a gente aprende através do canal de outra pessoa. Então, a rede social, ela vai ser exatamente para isso. A gente vai buscar a internet, vai buscar algo que vai nos edificar, que vai nos ensinar, que vai acrescentar. Só que muitas vezes uma coisa que tem preocupado muito, principalmente os pais, é que as redes sociais, elas têm uma falsa realidade. Muitas vezes é muito fácil você fazer um Photoshop. Muito fácil não, gente, porque eu não sei fazer. Mas para quem sabe, é mole. Você faz lá um Photoshop, como tem umas propagandas que você bota duas pessoas e apaga uma, que você tira a barriga, tira isso, tira aquilo, enfim. E aí posta aquela foto perfeita, linda. O ser humano é um exemplo de beleza. Só que na verdade às vezes não é nada daquilo. A mesma coisa, às vezes muita ostentação, viagem, só roupas de marca, só compras. E aí os adolescentes vão vendo aquilo e a realidade deles é um pouco diferente. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado, porque as redes sociais, elas influenciam algumas pessoas. Se a pessoa já tem facilidade de ser influenciada, ela vai ser influenciada ainda mais. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Pai, mãe, é sempre bom dar uma olhada, ver o que os filhos estão assistindo, séries principalmente. Às vezes, hoje em dia, a gente assiste muitas séries, tem tido muitas séries, surgem muitas séries. Tem muita coisa legal? Tem, mas tem muita coisa tóxica. Tem muita coisa que é ruim, que faz mal, que não edifica, que não ensina. E aí a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Então as redes sociais, elas surgiram para que a gente pudesse se comunicar. Inclusive nós vamos falar também, nós vamos ter um vídeo aqui no canal falando sobre as comunicações, como elas estão sendo feitas via internet ou comunicações pessoais, o que tem faltado também hoje em dia. Outra coisa, voltando às redes sociais, quando você está num ambiente, vocês já viram hoje em dia, você chega num restaurante,
Você chega numa festa, você chega num local e as pessoas estão todas sentadas à mesa ou em pé, cada uma nos seus telefones. Isso, gente, não é legal, porque a interação, a comunicação, a interação com o outro, o convívio, o relacionamento diminuiu absurdamente. Hoje em dia as pessoas quase não se falam verdadeiramente, não se expressam pessoalmente. Tudo é através das redes sociais. Ali fala. Olha o fiozinho do negócio. Não, bota para trás. A pessoa precisa se tratar. E aí você vê que as pessoas estão nas festas, nos restaurantes, cada um mexendo no seu telefone. Aonde está a interação? Aonde está o relacionamento, a conversa em si, o papo gostoso, aquelas boas gargalhadas? Eu sei que nós temos passado por um momento de isolamento, mas as coisas ainda assim, mesmo antes disso acontecer, a gente já estava tendo essa dificuldade de relacionamento, das pessoas irem e virem até o outro, estarem realmente em contato, falar, conversar. Isso está se perdendo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. As redes sociais, elas são muito legais, são valiosas, são importantíssimas. A gente pode usá-las, não tem problema nenhum usar. O negócio é a gente ter um controle, é a gente ter um limite, a gente entender que aquilo ali não pode ser a nossa vida em si. Uma outra coisa muito importante para a gente saber se elas estão sendo tóxicas ou não é: você consegue ficar um dia sem mexer nas suas redes sociais? Você consegue ficar um dia sem acessar? Sem saber como está a vida do outro? Sem ver os stories? Sem ver as notícias? Você consegue ficar sem ver os feeds? Isso é algo fundamental? Até que ponto? Até que ponto isso é muito importante para o nosso dia a dia? Passa, moço. Alguém quer consertar a panela? Outra coisa que a gente precisa ter um cuidado. Para que serve? Para que eu estou utilizando? É para benefício próprio? É para eu mostrar algo que eu não sou? É para eu ver algo das pessoas que eu gostaria de ser? Para que as redes sociais? Para que está sendo a utilização? É para minha divulgação? É para eu procurar algo? As redes sociais têm muitas coisas legais, mas tem muitas coisas ruins. Então a gente precisa ficar muito, muito atento a isso. Tem que tomar muito cuidado para ver o quanto isso não está sendo maléfico para as nossas saúdes. O quanto isso não está nos distanciando do outro. Quando estivermos em locais, em ambientes de relacionamento, vamos tentar. Tem restaurantes, tem locais que você chega e você bota o telefone dentro de uma caixinha. Eu acho que todo lugar deveria ter isso. Apesar de que eu acho que nós precisamos ter esse controle, independente de ter uma determinação ou não. Mas eu sei que não é fácil, muitas vezes a gente já se habituou a isso. E tudo na nossa vida é questão de hábitos. À medida que nós vamos fazendo repetitivamente, isso se torna um hábito. Mas da mesma forma pode deixar de ser. Então nós precisamos nos policiar para isso não se tornar uma coisa doentia, uma coisa além do normal. E hoje em dia, há alguns anos atrás, eu vi uma reportagem de um psiquiatra, psicólogo muito famoso, e ele falava que em 2021 a tecnologia ia ser o mal do século. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado da tecnologia, da internet, das informações, das redes sociais, não está nos influenciando a ponto de ser maléfico, a ponto de nos trazer... Peraí. De vez em quando as palavras fogem. Eu tô olhando no teu Instagram, tem várias coisas boas aqui de outros psicólogos pra gente falar. Ah, é? Vamos roubar como artista.
ponto de nos trazer... Esqueci a palavra, gente. Maléficos a ponto de nos trazer problemas, dificuldades, transtornos. Transtornos, é uma boa. Maléficos a ponto de nos trazer transtornos emocionais. É algo que os adolescentes têm vivido muito, que os jovens têm vivido muito, mas até os adultos. As redes sociais, elas têm que ser a ponto até que seja saudável. E se você está notando alguma coisa diferente, ou em você, ou no seu filho, ou em alguém que você tem perto, chame, converse, apoie, acolha. E se for o caso, procure uma ajuda. Esse é mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Gabriela Tuchê, psicóloga e terapeuta familiar de casais individual. E você é muito bem-vindo. Não deixe de dar o seu like e de se inscrever. Um beijo.